E hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Amém? E o que eu quero compartilhar com você hoje, nós estamos chamando de extraordinário, porque o plano de Deus é extraordinário. Mas através de conhecer esse plano, você vai conhecer o segredo para andar em cura completa e vitória nos relacionamentos e nas emoções. Você gostaria disso? Ter emoções curadas, ter relacionamentos sarados, não ter pendência com ninguém, todo mundo perdoado e você vivendo feliz e na bênção com todo mundo. Isso é uma bênção, não é? Então para isso nós vamos entender o plano de Deus e isso vai trazer uma revelação muito preciosa para os nossos corações hoje. Então eu quero começar com o seguinte pensamento. Quando um exército é fraco, quando um exército é pequeno, ele precisa de uma estratégia muito bem feita para que o exército inimigo não conheça o plano dele. Porque como ele é fraco, se o inimigo conhecer o plano dele, então o inimigo vai derrotá-lo, não é verdade? Então ele precisa fazer tudo muito escondido, com boas estratégias e tal. Mas quando um exército é invencível, então ele pode pôr a boca no trombone e contar o plano para todo mundo que ele é invencível, ele vai vencer do mesmo jeito. Você está entendendo? E esse é um dos porquês. Deus anuncia o seu plano. Deus anuncia o seu plano. Aquilo que Deus faz, Ele conta que vai fazer. E isso tem muitos porquês. Mas um dos porquês é que Deus não precisa ter medo de nada, Ele é invencível. Sabe aqueles desenhos animados que ficam mostrando uma guerra entre Deus e o diabo? Aquela guerra não existe, querido. Deus não está guerreando contra o diabo. Sabia disso? Deus está sentado no seu trono, reinando soberano. No dia que chegar, que já está determinado, né, onde Satanás de fato, né, vai receber a sentença dele, Deus vai chegar e executar a sentença e acabou. Nós sim, temos uma guerra contra o diabo. E já somos mais que vencedores porque guerreamos com o Senhor. Amém? Mas Deus não, querido. Não existe guerra entre o Criador e a criação. Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Ele está acima. Ele habita em luz inacessível. Não tem como Ele ser tocado pelo mal. Amém? Então Deus pode anunciar o seu plano. Olha esse texto comigo de Isaías 46. Olha o que diz. Verso 9 a 11 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Então, duas coisas aqui. Uma, Ele é o Deus que anuncia o que há de acontecer. Desde o princípio, Ele anuncia. Agora, Ele não fala assim, e talvez se o diabo permitir, eu farei toda a minha vontade. Não é negativo, Ele fala, farei toda a minha vontade. Porque Ele é Deus, Ele anuncia que vai fazer e faz. Agora, Ele anuncia. Amós tem um texto que eu gosto muito, que é Amós 3,7, que diz assim, ó, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, tudo que Deus faz, Ele anuncia, Ele conta. Amém? Agora, existe muita gente que pensa na teologia de uma forma muito errada. E essa forma errada que eu vou falar agora, ela é errada, então não guarde ela, tá bom? Tem gente que pensa que quando Deus criou Adão e Eva, Deus achou por engano que Adão e Eva seriam santos para sempre e nunca iriam pecar. Aí Adão e Eva estavam lá no paraíso, pecaram, então um anjo tocou uma sirene bem alta, saiu correndo para contar para Deus: Deus, o senhor não sabe o que aconteceu, Adão pecou. Deus falou: não, meu Deus.
E aí Deus teve um ataque cardíaco assim, caiu do trono, porque ele foi pego de surpresa, e ele falou, nossa, eu tenho que arrumar um novo plano agora. E aí ele teve que dar um jeito de expulsar Adão do paraíso. E aí ele tentou de novo, ele falou, vou tentar com Noé. Talvez Noé vai dar certo. Aí tentou com Noé, não deu, deu errado. Aí ele falou, eu vou ter que tentar com outra pessoa, meus planos estão tudo dando errado. Aí eu vou tentar com Abraão. Aí tentou com Abraão, aí deu errado. Aí Deus falou, meu Deus, me ajuda. E aí ele foi tentando e deu errado. Aí tentou com os reis, deu errado. Com os juízes deu errado, com os reis deu errado. Com os profetas deu errado, deu tudo errado. Aí finalmente ele teve uma ideia, plim, eu vou enviar Jesus. Aí deu certo. Sabia que tem muita gente que pensa que na teologia dessa forma? Essa teologia é muito errada. Não é assim. Não é assim. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que o plano da morte e ressurreição de Jesus já existia antes da fundação do mundo? Isso é interessante. Então vamos falar sobre isso. Falando daqueles que vão adorar a besta no futuro. Olha quem em Apocalipse diz que vão adorar a besta. Olha, Apocalipse 13:8 diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Uau, repete isso comigo aí. O livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Exatamente. Agora, vamos esclarecer um pouco mais isso. 1 Pedro 1, 18 a 20, diz assim, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. Uau! Então, antes da fundação do mundo, Jesus já era o Cordeiro morto. E antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus já era com efeito conhecido. Agora, peraí. Como que o sangue de Jesus era conhecido antes da fundação do mundo? Como que Jesus era o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? Irmão, eu quero te perguntar uma coisa. Por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu na cruz para ser Deus? Sim ou não? Não. Ele já era Deus. Lembra como começa o Evangelho de João? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada foi feito se fez. Você lembra tudo aquilo? Ele já era Deus. Então, ele morreu na cruz para ter glória? Não. Se você ler João 17:5, lá diz assim, Jesus orando, falou, Pai, glorifica-me com a glória que tive junto de ti antes da fundação do mundo. Então, a glória que Jesus tem, ele já tinha. Então, ele não morreu para ser conhecido, ele não morreu para ter glória, ele não morreu para ser Deus. Por que ele morreu? Por que que antes da fundação do mundo, se não existia homem, se não existia terra, não existia mundo, não existia Adão, nem Eva, nem pecado, por que que antes da fundação do mundo, Jesus já era o Cordeiro que foi morto e o seu sangue já era conhecido? Por que que Deus tinha esse plano antes da fundação do mundo? Sabe por que que Deus tinha esse plano? O plano de Deus era esse, porque o sonho de Deus era você. Então deixa eu te explicar por que que Jesus era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. E por que que o sangue de Jesus era conhecido antes da fundação do mundo? Uma resposta está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então repete comigo assim, eu sou escolhido antes da fundação do mundo.
Agora, Jesus não nos escolheu como quem escolhe um presente. Sabe quando você era pequeno, seu pai olha para você e fala, você quer uma bicicleta ou um videogame? Aí você fala, quero esse. É muito fácil escolher isso, sabe por quê? Porque não te custa nada. Agora, talvez você já teve que escolher algo que te custou muito. E você sabe que, de acordo com o preço que você tem que pagar, você decide se você quer ou não quer aquilo. Por exemplo, eu quero aquela casa, mas ela vai me custar uma parcela de R$ 8.500 por mês pelos próximos 30 anos. Não quero mais aquela casa. Você está entendendo? Você define se você quer ou não quer de acordo com o preço que você tem que pagar. Quando Efésios 1:4 está dizendo que ele nos escolheu, ele não nos escolheu como quem escolhe um presente. Quando Deus decidiu criar o mundo, criar a mim e a você, você tem que entender que Deus não está preso no tempo como nós. Ele fez o tempo para nós, mas ele está fora do tempo. Ontem ele é, hoje ele é e amanhã ele é. Ele é o grande eu sou. Ele não está preso no tempo. Então, quando Deus, no seu sonho, se é que nós podemos chamar assim, ele determina criar você, para Deus você já existe, porque ele é ontem, hoje e sempre. Então, quando ele pensa e sonha em você, ele já te experimenta. Porque ele não está preso no passado, nem no presente e nem no futuro. Ele é Deus. Agora, eu vou criar uma conversa aqui para tentar te explicar o que aconteceu antes da criação do meu jeito, tá? Então imagina que está o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando sobre a criação. E aí eles sonham com você e comigo. E aí imagina o Pai falando com Jesus assim, mas se a gente criá-los vai dar problema. Você está vendo, né? Aí Jesus fala, eu estou vendo, Pai, mas eu quero tanto. Aí o Espírito Santo fala assim, Jesus, você está vendo o preço que isso vai te custar? Aí eu imagino, se Jesus fosse humano lá, coçando a cabeça assim, e ele fala, eu estou vendo o preço. É muito alto. Eu posso chamar um voluntário aqui? Você pode vir aqui? Vem cá, por favor. Vou chamar esse voluntário aqui. Ele está vindo por livre e espontânea pressão. Posso chamar um voluntário? Você. Bom, qual é o seu nome? Felipe. Felipe, eu quero te fazer uma pergunta. Imagine que eu fosse te bater agora. Não vou bater não, viu, gente? Mas imagine que eu fosse te bater. E você tivesse que escolher como eu vou te bater. E eu te dou duas opções. Ou eu vou te dar um tapa na perna, ou eu vou te dar um murro no nariz. Qual você escolhe? Já que é para sofrer, vai no nariz, né? Como é que é? Já que é para sofrer, vai no nariz. Né? Olha bem, eu posso bater? Agora eu vou mudar minha conversa. Agora eu vou bater mesmo. Tá bom? E ou eu vou te dar um tapa na perna, ou eu vou te dar um murro no nariz. E agora eu vou bater. O que você escolhe? Vai murro no nariz mesmo. Bom, esse rapaz acabou de acabar com a minha pregação. O que eu faço com ele, pastor Matias? Bom, se as câmeras mostrassem, está todo mundo dando gargalhada. Porque esse rapaz, eu já fiz essa pergunta em torno de umas 150 vezes. E pela primeira vez, alguém escolhe um murro no nariz ao invés de um tapa na perna. Bom, por que você escolhe um murro no nariz? É porque já que é para sofrer, vamos murro no nariz mesmo. Já que é para sofrer, vamos sofrer direito. Pode descer. Obrigado, Thiago. Vamos aplaudir o Felipe? Esse exemplo que eu dei com o Felipe aqui agora, se você está no lugar dele, e você tem que escolher
Um murro no nariz ou um tapa na perna? O que você escolhe? Um tapa na perna. Por que você escolheria um tapa na perna? Porque dói menos. Claro! O Felipe foi combinado comigo aqui só para fazer você rir, viu, gente? É claro que nós escolhemos o tapa na perna. Uma vez eu escutei uma música dizendo assim: foi o seu pecado que matou Jesus. Já viu esse tipo de música? Não é verdade. Não foi o seu pecado que matou Jesus. O pecado nunca venceu Jesus. Jesus é que venceu o pecado. Não, pastor, então quem foram? Foram os romanos? Também não foram os romanos. Então foram os judeus? Também não foram os judeus. Pastor, então quem matou Jesus? Ninguém. Como assim, pastor? Jesus disse assim: ninguém tira a vida do Filho do Homem, antes ele espontaneamente a dá. Então Jesus, querido, veja bem, Jesus, ele não foi para a cruz obrigado. Ele escolheu. Agora, alguns médicos estudaram o tipo de tortura que Jesus passou. E esses médicos disseram que é uma dor insuportável, o tipo de dor que Jesus viveu. Agora, você, claro, entre o murro no nariz e o tapa na perna, escolhe o tapa na perna porque dói menos. A pergunta é: por que Jesus escolheu a cruz? Se dói tanto, se é uma dor tão profunda, se é uma dor tão forte, por que Jesus escolheu a cruz? Porque você escolheria o que dói menos, correto? Por que Jesus escolheu a cruz? Quer saber por quê? Pelo mesmo motivo que você escolheria o tapa na perna. Jesus escolheu a cruz porque para ele a cruz dói menos. Como assim, pastor? Para Jesus a cruz dói menos do que viver sem você. Entre viver sem você, entre viver longe de você e ser crucificado, antes que o mundo existisse, Jesus falou: eu vou ser crucificado. Eu imagino o pai falando: você vai, Jesus? Ele falou: eu vou. Mas Jesus, o sofrimento é muito grande. A Bíblia diz que ele veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. Jesus vê você e ele diz: valeu a pena demais. Então, mesmo o plano de Jesus vir à terra já era conhecido, fala comigo, antes da fundação do mundo. Amém? Deus anuncia o seu plano. Agora eu quero entrar nisso aqui um pouquinho com você, sobre Deus anunciar o seu plano. E tentar fazer você entender as feridas da sua vida. As situações que machucaram o seu coração na sua vida. Para que hoje haja muita cura em nome de Jesus. Amém? Quantos se lembram de Abraão, o pai na fé? Lembra dele? Abraão, aquele homem que foi o pai de Isaac. Mas você se lembra que sua esposa, ele ainda se chamava Abrão, sua esposa ainda se chamava Sarai, e ele teve uma promessa de ser o pai de uma grande nação, mas ela não podia ter filhos, ela era estéril, não é? Mas antes que eles tivessem filhos, Deus falou algo com ele. Leia comigo Gênesis 15, verso 13 e 14, olha o que diz. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Bom, aqui Deus está falando com Abrão, que a descendência dele, Abrão nem tinha filho, tá certo? Abrão nem tinha filho. Isaac, né, era só uma promessa, mas Deus está falando que a descendência de Abrão seria peregrina, ele seria escrava por 400 anos. Onde foi que o povo de Israel foi escravo por 400 anos?
mais exato 430, no Egito. Você se lembra? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus anuncia um plano, o que você acha que o diabo vai tentar fazer? Tentar atrapalhar, né? O bicho é... Lá em Fortaleza o pessoal fala assim, o bicho é sem futuro, viu? Ô, bicho nojento. Ele vai tentar atrapalhar. Então Deus anunciou que o povo ficaria lá, escravo por quantos anos? 400 anos. Então, a ação de Satanás, meu amado, eu quero te falar isso, é o que está por trás da raiz de toda ferida. A ação de Satanás é o que está por trás da raiz de toda ferida. As pessoas que trabalham muito com cura interior, né, pessoas muito boas dessa área, falam muito da raiz da ferida. Então, a raiz da ferida geralmente tem sido considerada o fato que feriu, aquela contenda entre as pessoas, aquela briga, aquela rejeição. Mas o que eu quero falar hoje não é da raiz. O que eu quero falar hoje é do que está por trás da raiz, porque você sabe que a raiz existe para se alimentar de algo. A raiz se alimenta de alguma coisa. E eu quero falar dessa coisa que está por trás da raiz das feridas, que é uma ação de Satanás. Ok? Tudo bem até aqui? Então, antes do povo sair do Egito, Satanás também já sabia que em torno de 400 anos aquele povo ia sair do Egito. Então, quando foi chegando perto, começou uma ação para matar todos os homens que nascessem ali. E por que matar todos os homens? Leia comigo aqui, Êxodo capítulo 1, versículo 16. Diz assim, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. O que ele está falando com as parteiras que iam fazer o parto do povo de Deus que estava escravo no Egito? Se nascer homem, mata. Se nascer mulher, deixa viver, por dois motivos. Primeiro, porque aquelas mulheres poderiam viver, porque elas se casariam com egípcios e agora seriam os filhos egípcios e o povo de Deus ia deixar de existir ali, certo? Mas um outro porquê é porque entre aqueles homens nasceria Moisés. E Moisés era o libertador do povo. Você está me entendendo? Então, quando Moisés nasceu, a mãe dele, Joquebede, tentou esconder Moisés de todo jeito, para que ele não fosse morto. Porém, no capítulo 2, versículo 3, diz assim, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Então, nós sabemos que esse menino foi colocado propositalmente ali perto, né, da casa ali da filha de Faraó, naquele carriçal à beira do rio. Ela estava lá tomando banho, aquele banho provavelmente era um banho cerimonial, porque o Nilo era um deus e provavelmente ela estava pedindo um filho para o Nilo. Muito provavelmente. Bom, ela achou aquele menino chorando, pegou aquele menino, mas não tinha como amamentar o menino, Moisés. A irmã dele estava ali perto, né, já olhando, e chegou e ofereceu, se quiser eu posso chamar uma hebreia para dar de mamar para esse menino. A filha de Faraó concordou, e ela chamou quem? Joquebede, a mãe de Moisés. Agora a mãe tem um menino de novo nos braços. Porém, a filha falou assim, quando esse menino desmamar, você vai trazer ele de volta para mim. Eu imagino que esse menino deve ter mamado até os 25 anos. Porque você entende, se você é mãe e quando seu filho desmamar, você vai ter que dar ele, você vai dar mamar o resto da vida. Eu acho que a Bíblia concorda comigo. Olha para você ver. Êxodo 2:10 diz assim, ó, sendo o menino já grande, o menino mamou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Agora preste atenção comigo. Moisés, quando nasceu, havia morte ao redor dele, porque todos os filhos homens estavam sendo mortos. O que nos faz pensar que Moisés nasceu já no meio de um povo amargurado. Porque qualquer um que tenha seus filhos assassinados ficaria amargurado. Então Moisés já nasceu num ambiente assim. Agora,
depois Moisés foi colocado num cesto e, entre aspas aqui, jogado fora. Se você é uma mamãe e coloca o menino num cesto e solta no rio hoje, você vai presa. E com razão, não é assim? Então Moisés já estava sofrendo aquela rejeição. Depois Moisés é achado. E a filha de Faraó quer ficar com ele, mas não pode. Aí agora ele volta para a casa da mãe para ser amamentado. Se aquela mãe é como eu imagino, ela não queria se apegar muito àquele menino. Porque ela sabia que se ela se apegasse, muito em breve, ela ia sofrer muito, porque ela ia ter que dar o menino. E talvez nunca mais o veria. E Moisés está crescendo nesse ambiente instável, com essas emoções inseguras. Quando o menino cresce e para de mamar, o menino já era grande, diz a Bíblia. Eu não sei como que Joquebede fez para explicar para Moisés: você não é mais da mamãe. Eu nem sei como ela tratava Moisés, se ela falava que era mamãe. Mas o fato é que ela vai lá e entrega Moisés para a filha de Faraó. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de ser dado. Mas eu conheço muitas pessoas que já tiveram essa experiência de ser dado para outra família. Não é uma experiência fácil. E Moisés foi dado. E Moisés agora foi morar em uma casa onde ninguém o queria, só a filha de Faraó. O pai da filha de Faraó, queria Moisés morto. Você imagina que naquela casa havia muitas pessoas servindo, pessoas que faziam parte do povo de Moisés, provavelmente pais que tiveram seus filhos mortos e agora eles estão lá servindo a Moisés. Imagina um ambiente de rejeição que Moisés cresceu. Eu acho que é por isso que ele tinha problema na fala, sinceramente. Ele desenvolveu um problema na fala, acredito eu, por causa de tantos traumas que Moisés viveu. Por que esses traumas aconteceram? Porque Deus tinha um plano extraordinário para ele. E o diabo sabia. Isso aconteceu só com Moisés? Isso aconteceu com muita gente na Bíblia. Eu vou te falar só mais um caso, que você já conhece bem. Leia comigo aqui Mateus capítulo 2, versos 16 a 18. Olha o que diz. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram dos magos. Então se cumprira o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos inconsoláveis, porque não mais existem. Vamos ler capítulo 2, verso 13 a 15. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, partiu para o Egito e ficou lá, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito por o Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Jesus, quando nasceu, não havia um palácio esperando por ele. Havia rejeição de tal tamanho que Jesus, ele foi nascer num lugar onde os animais moravam. Às vezes a gente fala manjedoura, parece assim, né? Como não é uma palavra muito usada, parece até um pouco poético. Mas era um lugar cheio de estrume de animais, querido. Ele foi colocado num coxo de animal comer, sabe? No meio daquela sujeira. Não foi uma coisa linda, não. Ele já nasceu ali. O Criador do mundo não teve um lugar no mundo para nascer. Assim como Moisés, todas as crianças da idade dele foram mortas, porque Jesus estava sendo caçado para ser morto. Você está me entendendo? Eu gosto muito desse texto que diz que eles fugiram
para o Egito. Eles fugiram. Jesus foi morar numa terra distante, que servia a deuses diferentes, que falava uma língua, que tinha uma cultura diferente, longe de vovó, vovô, titio, titia, primo, tudo isso, sozinho. Por quê? Porque todo mundo sabia que Deus tinha um plano extraordinário. E quando Satanás sabe que Deus tem um plano extraordinário, Satanás quer pôr o dedo no meio para atrapalhar. E Satanás estava tentando fazer algo contra Jesus, como tentou fazer algo contra Moisés. Fala comigo assim, mas Deus é mais. Irmãos, todos os homens a quem Deus usou, o diabo sempre tentou construir uma história de destruição para atrapalhar os planos de Deus. Mas Deus é mais. Pastor, o que isso tem a ver com as minhas feridas? O senhor disse que ia falar sobre cura, vitória nas emoções. Eu vou te explicar então agora, bem simples. Olha, vou ler para você o que eu escrevi aqui. Tudo o que você já sofreu, tudo o que você já viu de errado, toda dor, rejeição, decepção, frustração, desilusão, traição, amargura, perdas, tudo isso tem um porquê. Você sabe qual é? Eu já posso sentir o Espírito Santo trazendo cura sobre a vida de vocês todos aqui. Eu vou ler de novo. Tudo que você já sofreu, tudo que você já viu de errado, toda dor, rejeição, decepção, frustração, desilusão, traição, amargura, perdas, tudo isso tem um porquê. Você quer saber qual é? Sim? Então vou contar só para vocês. Você quer saber qual é o porquê? Tudo que você já sofreu, toda vez que você foi ferido, machucado e passou por esse tipo de situação, tem um porquê. E o porquê é o seguinte: o diabo tem medo de você. O que é isso, pastor? O diabo tem medo de mim? Sim, o diabo tem medo de você. O diabo sabe que se você entender e descobrir a vontade de Deus para a sua vida e se sujeitar a essa vontade de Deus, você vai arrumar confusão para ele. É por isso que Tiago escreveu Tiago 4,7. Lê comigo bem alto aí, por favor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você sabe que alguém só foge daquilo que tem medo. Se você entender hoje que Deus te escolheu desde a eternidade, que Ele tem um propósito eterno para você, que Ele te viu e te desejou, e Ele desenvolveu um plano para você viver nessa terra, um plano extraordinário. E se você começar a entender que é por causa disso que o diabo vem tentando mexer com a sua vida, destruir você, mexer com a sua família, mexer com as suas emoções, se você entender isso, se sujeitar à vontade de Deus, o diabo vai fugir de você, mas outra coisa vai acontecer. Preste atenção nessa afirmação que eu vou te falar aqui, ó. Deus é mestre. Deus é mestre em pegar veneno e transformar em antídoto. Deus é mestre em pegar feridas e transformar em curas. Deus é mestre em pegar histórias de dor, de frustração e transformar nos ministérios mais poderosos que a humanidade já viu. Se hoje, meu amado, você entender tudo do ângulo que Deus está tentando te mostrar através dessa palavra, todos os seus grandes problemas do passado serão transformados em uma grande missão, cheia do poder de Deus, amor pelas pessoas e raiva só do diabo. Você vai entender que por trás de cada ferida, de cada ação das pessoas, Satanás estava com o dedo lá. Satanás estava articulando.
Uma vez eu vi uma reportagem e uma pessoa estava falando sobre domar feras, domar leões. E ele estava falando assim, olha, na verdade eles são um pouco indomáveis. Mas a única maneira que você tem de deixar ele um pouco mais domesticado, um pouco mais domado, é se você pegar ele bem pequenininho, bem filhotinho. E é por isso que o diabo tenta nos pegar assim, quando estamos bem pequenininhos, quando estamos bem frágeis. Para ele tentar falar que somos só um gatinho ferido. Você é um leão, querido. Tudo que Deus vai fazer na terra, Ele escolheu fazer através de você, igreja. Você é a igreja viva do Altíssimo. Você é quem vai fazer tudo que Deus planejou nessa terra. Então, nesse momento, eu quero convidar você a ficar de pé. Como diz o pastor Luciano Subirá, para parecer que está acabando. Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero convidar você a viver duas coisas aqui. A coisa número 1 é que qualquer ferida que você teve na sua vida, eu quero convidar você agora a transferir a culpa. Se você culpou a mamãe, o papai, o titio, a titia, o marido, a esposa, essa pessoa a quem você talvez culpou por qualquer coisa ruim que você viveu, você vai transferir a culpa agora dessa pessoa para o diabo. Você vai falar, é o diabo que é culpado. O bom de transferir a culpa para o diabo é que aí você nem tem que perdoar. Eu nunca vi na Bíblia a doutrina que tem que perdoar o diabo. Então, mas você vai transferir a culpa, você vai falar, é você que estava escondido por trás disso tudo. Porque Deus escolheu você, porque Deus amou você. A segunda coisa que você vai fazer depois de transferir a culpa para o diabo é que você vai perdoar a pessoa. Que na verdade, quase que eu posso falar que foi inocente num certo sentido. Sabe por quê? Porque o diabo sabe tentar as pessoas, queridos. O diabo sabe conduzir as pessoas. O diabo sabe fazer a coisa ficar ruim. Ele está fazendo isso há muito tempo. Então eu quero convidar você a perdoar essas pessoas.